Bom dia, sétimo ano A, sétimo ano B, mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura, aqui no estúdio, aqui no colégio, gravando as nossas aulas, beleza? Então hoje vamos fazer a correção do capítulo 2 da unidade 4. O capítulo 2, ele traz como tema os povos indígenas brasileiros, ok? E o capítulo 3 da unidade 4, nós vamos tratar sobre os povos indígenas da América do Norte. Beleza? Então vamos hoje fazer a correção desses dois capítulos e assim nós findamos o nosso livro 2. Beleza? Espero que todos vocês estejam gostando da aula. Lembrando a vocês que nas quintas-feiras, ok? Temos o que? Temos a nossa sala de aula virtual. É importantíssima a participação de vocês. Vocês não podem perder as aulas que ocorrem toda quinta-feira pela tarde, que é para justamente eu me aprofundar nos conteúdos com vocês. Beleza? Então aqui eu estou trabalhando de uma forma genérica. Na quinta-feira pela tarde eu estou me aprofundando. Aliás, estamos se aprofundando nos conteúdos que eu estou abordando, trabalhando com vocês. Beleza? Então vamos agora, sétimo ano, para a página 196. Página 196, lendo o comando da questão para vocês, lendo o enunciado da questão para vocês. Então, na página 196, diz assim: o enunciado: cite o elemento cultural utilizado para identificar e agrupar os povos indígenas em grupos menores. Então, na primeira questão, vocês podem colocar, beleza, a linguagem, certo? Os idiomas, beleza? E vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, certo? Lendo para vocês o enunciado, o comando da questão. Apresente as diferenças culturais entre os portugueses e os povos indígenas. Beleza? Então, gente, no que se refere às diferenças culturais, beleza, entre portugueses e povos indígenas. Então, no que se refere às diferenças culturais, vocês também podem colocar o idioma, beleza? Vocês podem colocar a culinária, vocês podem colocar a religião, certo? E etc. Então, aqui no caso, eu citei apenas 3 elementos culturais, certo? Que diferencia os portugueses dos povos indígenas existentes no Brasil na época da invasão portuguesa. Vocês podem colocar a culinária, certo? Vocês podem colocar o idioma, vocês podem colocar a religião, vocês podem colocar um modo de se relacionar das pessoas que eram diferentes, ok? E etc. Beleza? Agora vamos para a terceira questão. Lendo para vocês o enunciado, o comando da questão. Os indígenas conseguiram manter sua cultura intacta após o contato com os portugueses? É possível falarmos atualmente em cultura indígena? Então, no caso aí, nós temos 2 perguntas, né? Então, é uma questão, mas nós temos 2 perguntas, beleza? Então, vamos lá. Vocês podem colocar da seguinte forma, beleza? Então, terceira questão. A cultura indígena não se manteve intacta, mas também não podemos afirmar que ela foi erradicada. Ainda que muitos valores europeus tenham sido impostos aos indígenas, especialmente por meio do trabalho dos jesuítas, esses grupos ainda mantiveram diversas tradições, como as pinturas corporais, o uso de adereços e as práticas ritualísticas, que se perpetuam até a atualidade. Então, é possível sim falar em cultura indígena. Repetindo para vocês mais uma vez, a cultura indígena não se manteve intacta, mas também não podemos falar
que ela foi erradicada. Ainda que muitos valores europeus tenham sido impostos aos indígenas, especialmente por meio do trabalho dos jesuítas, esses grupos ainda mantiveram diversas tradições, como as pinturas corporais, o uso de adereços e as práticas ritualísticas que se perpetuam até a atualidade. Então, é possível sim falar em cultura indígena. Agora vamos para a quarta questão, para que nós possamos concluir a página 196. Qual era a desvantagem dos povos indígenas numa guerra de resistência contra o domínio europeu? Beleza? Então, na quarta questão, vocês podem colocar da seguinte forma: o uso das armas de fogo colocava os indígenas em desvantagem, já que eles não conheciam a pólvora. Assim, assustavam-se também com o barulho. Uma arma podia matar em maior quantidade e com mais rapidez. Então, relendo para vocês a questão. O uso das armas de fogo colocava os indígenas em desvantagem, já que eles não conheciam a pólvora. Assim, assustavam-se também com o barulho. Uma arma podia matar em maior quantidade e com mais rapidez. Então, concluindo aí a página 196, vamos para a página 197, onde temos um organograma, ok? Certo? Nós temos aí um resumo de todo o capítulo 2, beleza? Que tem como título, lembrando a vocês, os povos indígenas brasileiros. Então, abaixo de troncos linguísticos, vocês irão colocar, certo, a palavra Caraíba e a palavra, certo, Aruac, beleza? Caraíba e Aruac, beleza? Porque ele colocou um tronco macro G, Caraíba, Aruac e Tupi, beleza? E abaixo, certo? E abaixo de maior tronco, certo? Nós vamos ter, vocês irão colocar o litoral, cujos indígenas habitavam, né? E abaixo do litoral vocês vão colocar com os portugueses. Então, findamos aí a correção de todo o capítulo 2, certo? Da unidade 4. Agora vamos para a página 203. Página 203, com a página 203 e a página 204, nós finalizamos todas as correções e finalizamos também o livro 2 de História, ok? Então vamos lá, só um momentinho aqui, página 203, página 203, 202, agora vamos para a página 203, então vamos lá para a questão, vamos lá para o item A. Então nós temos a primeira questão tem 2 itens, o item A e B, e temos a segunda questão. Então no item A da primeira, da 203, o enunciado diz assim: o que se pode perceber com base na oração a respeito da relação da religiosidade Siú com a natureza? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. No caso aí, meus amores, a primeira questão, certo? Vocês podem colocar da seguinte forma. A intensa ligação da religiosidade Siux com os processos e fenômenos naturais, tido como sagrados e detentores da vida. Repetindo mais uma vez o item A da primeira questão 203. A intensa ligação da religiosidade Siux com os processos e fenômenos naturais, tido como sagrados e detentores da vida. Lembrando que os Siux habitavam, certo, a parte sul, onde hoje equivale ao Canadá, e a parte norte do território dos Estados Unidos da América. Lembrando a vocês, quando se fala, quando estamos estudando os povos indígenas, né, os chamados pré-colombianos, né,
Inclusive a gente tratou, e vou me aprofundar mais nisso na nossa sala de aula virtual, sobre a questão do termo, né, o termo indígena, que foi empregado de um modo errado pelo colonizador, pelo invasor, beleza? Porque quando se trata, né, dos povos que habitavam a América antes da invasão europeia e nesse período da invasão europeia, beleza? Então nós tínhamos uma diversidade muito grande de povos e culturas, inclusive até civilizações existiam aqui na América nesse período da conquista europeia do continente americano. Né? Uma observação aí para vocês. Agora vamos para o item B da página 203. Lendo o enunciado da questão para vocês. As sociedades indígenas norte-americanas se relacionavam intensamente com a natureza. Cite e explique as principais atividades de subsistência pelos Sioux e pelos Inuit. Então, os Sioux, eles praticavam, vocês podem colocar no que se refere aos Sioux, eles praticavam a agricultura e também a caça. A caça era para a obtenção de pele. Sioux, vocês vão colocar a caça, certo? Principalmente para a obtenção de pele. Eles comercializavam essas peles com os invasores e também a pele era utilizada para a confecção, certo, de suas roupas, visto que eles habitavam o norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá, uma região, certo, que apresenta invernos rigorosos. Estamos aí, né, no hemisfério norte, na América do Norte, ok? E dos Inuit, né, a principal atividade econômica dos Inuit, certo, era a pesca, certo? A principal atividade econômica dos Inuit era a pesca, ou seja, tanto a atividade econômica dos Sioux quanto dos Inuit estão ligadas diretamente à natureza, beleza? Dos Sioux, a agricultura e a caça para obtenção de pele. E os Inuit, principalmente, a pesca, porque eles têm como o seu sustento, eles tiram principalmente, certo, da pesca, ok? E vamos aí, né, para a segunda questão, para a gente poder concluir a página 203. Como o processo de colonização europeia e de genocídio interferiram na relação que os povos indígenas tinham com a natureza? Gente, é uma questão bastante interessante. Vou ler aqui de novo o enunciado da questão para vocês. Ó. Como o processo de colonização europeia e de genocídio indígena interferiram na relação que os índios tinham com a natureza? Então, gente, essa questão ela é também uma questão também subjetiva. Mas vocês podem, eu vou aqui fazer algumas elucidações, eu vou elucidar, lembrar alguns pontos interessantes para que dê subsídio para que vocês possam responder essa questão de um modo satisfatório. Vocês precisam lembrar o seguinte, que os povos indígenas que habitavam, certo? Que habitavam a América antes da invasão e nesse processo de invasão europeia, lembrando a vocês que eles tinham uma relação, certo? Uma relação harmônica com a natureza. Lembrando que a mentalidade, certo, desses povos não era uma mentalidade mercantil. O que é uma mentalidade mercantil? Né? É uma mentalidade que visa o lucro, certo? Visa o lucro a qualquer custo, certo? E é interessante que no caso aqui do Brasil, que eu posso citar para vocês, certo? Quando os portugueses resolveram dar início à colonização, certo, do Brasil. O que foi que aconteceu? Nós tivemos, né, é aí que vai começar o desmatamento sistemático, certo, do que a gente chama de Mata Atlântica. Por quê? Porque quando os portugueses, quando os europeus resolveram dar início à colonização do continente americano, lembrando que a América vai se tornar principalmente colônia de exploração. E a colônia de exploração, meus amores,
ela tem como principal telos, ela tem como principal finalidade enriquecer sua metrópole. Então foi estruturada aqui no continente americano atividades econômicas, certo, que contribuíssem para o enriquecimento das metrópoles europeias. Daí que a gente vai compreender, certo, no caso daqui do Brasil, a estruturação dos plantations de cana-de-açúcar. E para que os engenhos fossem instalados aqui, por exemplo, no Brasil, foi preciso devastar, desmatar vastas áreas da Mata Atlântica para que essas terras para que essas terras dessem lugar aos engenhos de cana-de-açúcar. Ou seja, aí a gente vê aí uma diferença, certo? Na relação dos povos indígenas, certo? Porque eles tinham uma relação harmônica, uma relação de harmonia com a natureza. E os indígenas não desmatavam, professor, desmatavam. Mas eles desmatavam uma pequena área para poder dar lugar a uma roça de milho, uma roça de mandioca e assim por diante. Diferentemente dos europeus, que vastas áreas foram desmatadas. Beleza? E para concluir, certo, vamos para a página 204. Na página 204 nós temos aí, né, um organograma, certo? E é interessante que por meio desse um organograma e fica aí, né, um resumo no primeiro quadro, certo? Você colocar Sioux, né? Sioux, né, vai se relacionar com Estados Unidos, né, da América e o sul do Canadá, beleza? Estados Unidos da América e sul do Canadá. E os Inuits, né, nós vamos colocar a parte do Canadá, certo? Alasca e Groenlândia. Canadá, Alasca e Groenlândia se liga a Inuit. Beleza. Então, findamos aqui, né, a correção de todo o livro 2, certo, de História. Então, um tema bastante interessante, justamente pelo fato que nós estamos nesses 2 últimos capítulos. Aliás, os três últimos capítulos desse livro aqui abordamos, né, as 3 civilizações, né, Inca, Maia, certo, e Azteca, e foi abordado também os povos indígenas brasileiros e os povos da América do Norte. Espero que todos vocês estejam gostando das aulas e lembrando, toda quinta-feira à tarde estou me aprofundando nos conteúdos com vocês, beleza? Então um abração virtual em todos, espero que todos vocês estejam bem. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.